alegria ter você com a gente. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. E deixa ela aberta, bonitinha, que já já a gente vai ler o texto bíblico, porque nós estamos chegando aí ao final da nossa série Origens, Raízes no Passado e Fé para o Futuro. Mas por que essa expressão? É bem simples. Quando a gente conhece e entende o nosso passado, as nossas origens, as nossas raízes, nós compreendemos quem realmente nós somos. Eu só sou o Wanderson que você está ouvindo aqui pregar por causa das minhas aventuras, mas também por causa das minhas desventuras, por causa dos problemas que eu enfrentei durante a vida toda e de como Jesus Cristo me auxiliou nessa caminhada. Que é por causa dele que eu estou aqui, é para a honra e glória dele que eu ainda estou vivo, porque eu já intentei contra a minha vida, não para tirá-la porque eu queria tirar, mas assim, eu já fui da pá virada, né? Então, é o Senhor quem guarda, é o Senhor quem livra. E entendendo tudo isso, faz com que hoje eu plante as sementes corretas, para que no futuro, mesmo às vezes apesar das dificuldades, a gente possa ter um futuro melhor, raízes. E nada melhor do que encontrar as nossas origens, senão na palavra de Deus, porque é ela quem transforma vidas. E no passado, ao ser escrita por Paulo ali no século I, essa carta, a carta de Paulo aos Romanos, não transformou só os seus primeiros leitores, não transformou a vida deles de um jeito único, né? O qual nós estamos estudando já ao longo desse mês em alguns capítulos separados, mas antes de nós, ela também já transformou a vida de Agostinho, um homem que buscou uma vida de santidade diferenciada, o qual, no seu livro Confissões, abre o seu coração de um jeito assim, tão visceral, que fala, puxa, um dia eu quero orar que nem esse cara ora, velho. Ele tem coragem de falar tudo. Ele confessa os pecados de quando ele era bebê, que ele não lembra, ele pede para o Senhor guardar o coração dele e perdoá-lo por aquilo que ele fez e não... Você lembra dos seus 3 anos de idade? Né? Aquela época que você enfiava o dedo no nariz e não sabia o porquê, que você ficava mordendo a mão. A gente não lembra disso, contam para a gente. Tem coisas que eu sei dos meus 3 anos que minha mãe me falou, e eu tenho certeza que você é desse jeito. Agostinho pediu perdão por essa fase da vida. Olha que coisa interessante. Também houve um homem chamado Martinho Lutero, o qual, tendo o seu coração também perturbado, por entender o tamanho e a glória de Deus, provavelmente ali entre 2 a 3 ou 4 vezes por dia, ele ia até o abade do monastério onde ele vivia e falava, Santo Padre, eu quero me confessar. Por quê? Porque eu olhei para a maçã do meu amigo e cobicei ela. Aí o abade, Lutero, muita calma nessa hora. Sabe o que você precisa fazer? Você conhece a carta de Paulo aos Romanos? Vai pregar ela lá. Você vai ficar o mês inteiro com a abadia, com a igreja nossa, deu um branco aqui. Enfim, a igreja lá de Wittenberg, isso. Você vai ficar o mês inteiro pregando na igreja de Wittenberg, e lá você vai pregar Romanos. E ao pregar Romanos, ele teve um encontro com a palavra, e teve um encontro com Deus, e aprendeu que o justo viverá pela fé. Mas não mudou só a história dele, porque mais à frente, já no século XVIII, um outro homem que foi fundamental para a igreja metodista, também foi encontrado pela carta de Paulo aos Romanos. O nome dele é John Wesley. E ele que lançou as bases da igreja metodista e da igreja metodista wesleyana, que tem esse nome por causa dele. E além deles, muitos outros mais. E voltando ali para o século XVI, ali 1517 em diante, tudo aquilo que Lutero, que Calvino e muitos outros pensadores, não somente desse século, mas dos anteriores também, lançaram as bases de um movimento que fez com que a boa notícia, fez com que o evangelho fosse espalhado e anunciado de maneira clara e simples para todo mundo. Onde hoje fica os Estados Unidos, quem levou o evangelho para lá foram os puritanos, perseguidos por Maria Sanguinária, Maria Louca ou Maria Tudor, né?
que perseguiu esses homens e mulheres que, fugidos de lá, plantaram ali as 13 colônias e com ela os Estados Unidos da América. Mas também homens da Inglaterra e da Escócia foram parar do outro lado do mundo, lá no Japão, levando o evangelho para lá também. Em 1555, os huguenotes franceses, deixa eu traduzir, huguenote é um nome bem estranho, né? Reformados, cristãos da França, ficou melhor, não ficou? Em 1555, vieram para o Brasil e fundaram aqui uma colônia, onde foi realizado o primeiro culto protestante, na Baía de Guanabara. E eles faziam isso buscando novas rotas comerciais? Sim. Faziam isso às vezes buscando aventura, desbravar outros lugares, conhecer outras nações? Sim. Mas eles fizeram isso também porque eles entendiam que tudo isso glorificava a Deus. Eles entendiam que outras pessoas precisavam desse evangelho simples, claro, através do qual não há intermediários para que a gente se achegue, a gente esteja diante de Deus. E eles fizeram isso usando 5 frases simples. Somente a Escritura, somente a fé, somente Cristo, somente a graça, somente a Deus devemos dar glória. Os famosos 5 solas da Reforma, que resumem o Evangelho, porque é através da Escritura que nós entendemos como Deus se revelou para a gente, como Ele se mostrou, como Ele se desenhou para mim e para você. E é através dela que nós somos encontrados pela fé que transforma a nossa vida. Eu sei que você tem muita fé que o seu time do coração vai ser campeão, apesar de toda e qualquer circunstância. E aí precisa ter uma fé hercúlea mesmo, né? Porque dependendo do time, a situação está tensa. E meu São Paulo está nessa aí também. Então, mas a fé genuína, a fé bíblica, fala de algo diferente, que a gente vai falar dela já já. Porque é uma fé que é colocada numa pessoa. É uma fé que te leva para um lugar diferente desse que o ser humano normal vive. Essa fé precisa ser colocada somente em Cristo, porque Ele foi o ser humano perfeito e bom, o único que andou sobre a face da terra. E o que o povo fez com Ele? Matou, tirou a vida. Mas isso não é porque eles tiraram a vida dele, mas pelo contrário, porque Ele se ofereceu para nos levar para esse lugar de vida, de salvação e de transformação. E o que isso é senão somente a graça? A gente não precisa de mais nada, a gente só precisa de Jesus. A gente não precisa pagar o preço para ir morar no céu, porque esse ticket, essa passagem já está paga. Ela foi paga com o sacrifício de Cristo na cruz, com o sangue dele derramado. E hoje, se fazemos algo, se prestamos, estamos aqui para oferecer culto a Deus, foi porque a gente entendeu isso. Foi porque esse sacrifício foi o suficiente para tirar a gente do lugar de inimigos de Deus, merecedores do castigo, merecedores do juízo, e sermos colocados num lugar de favor. Esse lugar vai blindar a gente, vai deixar a gente à prova de dor, à prova de tristeza, à prova de temor? Não vai. Ontem mesmo teve acidentes de trabalho, né, no sentido de uma criança caiu e se machucou, mas não era um acampamento de crente? Era um acampamento de crente, mas menino fica quieto? Menino é menino. E aí um ralou o joelho aqui, o outro prendeu o dedo, prendeu o pé num lugar lá, porque o pé do menino era muito fininho. Aí eu fui lá, ajudei ele. Pastor, não doeu. Falei, menino corajoso, aí sim, vai lá brincar. Pois ele ficou preocupado com a terra que estava no pé, mas com a perna que ficou presa, ele nem ligou. E foi brincar. E assim é a nossa vida, andando com Deus. A gente não vai ser blindado, mas a graça é suficiente para nos fazer continuar caminhando, apesar de toda e qualquer circunstância. E é por isso que a gente só deve dar glória a Deus. O que você faz da vida para viver? Você desenha, você canta, você pinta, você colore. Tem muita gente que colore profissionalmente, tem gente que colore profissionalmente paredes, tem gente que colore profissionalmente unhas, né? E tudo isso é uma forma de arte. E nós só podemos fazer tudo isso por causa do Deus Criador, que colocou um pedacinho desse poder criativo que Ele tem em nós.
E hoje nós fazemos o que fazemos por causa dele. Se você toca, se você escreve, se você ensina, tudo isso é a partir dele, por isso a glória é dele. Alguém pode te elogiar, alguém pode te parabenizar por aquilo que você faz? Claro, e até deve, mas é você que precisa dizer, eu só faço isso porque Deus me deu esse talento, me deu essa capacidade. Do pregar um prego na tábua, a saber a quantidade certa de açúcar para não acabar com o café, ou se você quiser tomar ele sem café, e aí você tem que ter o café certo também, porque senão o negócio fica estranho. Tudo isso provém de Deus, e deve ser, a glória devida deve ser dada a Ele. E entender essas 5 frases, esses 5 solas, somente a Escritura, a fé, a Cristo, graça e glória somente a Deus, nos deixa pronto para contar a história dele para outras pessoas. Mas hoje em dia esse negócio está meio estranho, sabe? Muita coisa mudou. E eu quero destacar só uma delas. Antigamente, quando eu era criança pequena, e até uns 10 anos atrás, muitas igrejas faziam conferências evangelísticas. O pessoal falava, não, a gente precisa falar de Jesus para outras pessoas. Vamos fazer o quê? Vamos alugar um estádio, vamos trazer um pregador internacional, quase intergaláctico de verdade, e vamos juntar gente nesse estádio, vamos murchar o povo lá. Há um tempo atrás, o Zé está aqui para não me deixar mentir sozinho. Billy Graham já estava bem velhinho, veio com Franklin Graham, e a galera lotou o Mega, não era um estádio, mas era um negócio tão grande como, lotou o Mega Space. Saiu o ônibus aqui da Betel, foi para lá. O pessoal mais antigo está lembrado disso aí. E isso foi bênção, isso atingiu muitas pessoas. Mas aqui, visitante, se você ainda não entendeu que Cristo é o dono da sua vida, finge que você está com o ouvido tapado aqui. A gente sabe, nós que somos crentes, que isso era só uma armadilha, né? Era uma estratégia para trazer a pessoa que não entendeu, um familiar, um amigo, um chegado, para que ele ouvisse a pregação da palavra. Estratégia. Só que hoje parece que as coisas mudaram. Parece que as pessoas transformaram aquele texto lá de Mateus 28, ide e fazei discípulos de todas as nações, em ide e fazei reformados de todos os pentecostais. Porque em vez de conferências evangelísticas, agora são conferências reformadas. Nada contra. Eu sou de berço protestante, eu sou de protestante também, mas eu sou de berço pentecostal. Eu cresci na Assembleia de Deus. Desde pequenininho eu ouço o povo dando glória a Deus no último volume, o som também era no último volume, os cultos o pau quebrava, Deus é que tinha misericórdia do pessoal não chamar o psil para a gente lá em São Paulo, mas eu sou desses, mas um dia o Senhor me trouxe para Belo Horizonte, me trouxe para mais perto da palavra dele, e me trouxe aqui para a Igreja Presbiteriana Betel, até o ponto de eu virar pastor. Olha só como é que Deus faz as coisas, parecendo aquele menininho do vídeo, né? Mas enfim, nada contra conferências reformadas, também é importante a gente estudar e entender melhor a história da nossa fé, a estrutura de como nós pensamos e acreditamos, mas isso não é o essencial. Porque o que está escrito lá em Mateus 28? Ide e fazei discípulos, batizando-os em nome de Jesus, ou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E não em nome de Calvino, Lutero e Beza. Não, essa trindade aí não ressuscitou. O único que ressuscitou foi Cristo. E é por causa dele que nós estamos aqui. E aí você vai dizer, pastor, como é que a gente muda isso então? A gente precisa reacender no meu e no nosso coração o desejo de falar de Cristo, a coragem de falar de Cristo. Lembra do texto que a gente leu lá no início? A ideia que Isaías está evocando ali é de que aqueles que traziam as boas notícias para aqueles que eram escravos, dizendo para eles, agora vocês são livres, chegou, vocês precisam de alegria, mas você precisa falar disso agora para outros, você precisa levar essa alegria, você precisa contar essa história para outras pessoas. E esse também era um dos propósitos de Paulo ao escrever a carta de Romanos. O primeiro propósito dele era conhecer pessoalmente a igreja de Roma, porque não foi ele quem implantou. Provavelmente foram judeus romanos que estavam lá em Atos 2, quando da descida do Espírito Santo. Mas o desejo de Paulo era esse inicialmente. E em segundo lugar era restaurar a comunhão desse povo.
porque um governante romano lá, um imperador, achou que os judeus estavam brigando entre si, trazendo problema para Roma. Porque tinham judeus que já entendiam que Jesus era o Senhor, mas tinham outros que não. E aí eles estavam se degladiando. Aí esse imperador falou aqui, quer saber? Vocês que são tudo judeus, vocês que se entendam, vocês vão embora daqui. E expulsou tudo que era judeu de lá, crente e não crente. E durante 5 anos, nem um judeu morou em Roma. E aí a parte da igreja que era gentílica, que não tinha origem abraâmica, não tinha descendente judeu, começou a crescer e florescer. E eles começaram a pregar o evangelho para outras pessoas. E a igreja cresceu e se transformou numa igreja pulsante. Só que quando esse imperador caiu, essa lei de expulsão caducou junto com ele. E aí o judeu falou, eu vou juntar meus trem, meus coisas de acampar, e vou voltar para lá. E vou morar em Roma também, porque Roma era a capital do país, ou melhor, do império. E quando eles voltaram lá, a treta rolou solta. Não, vocês são gentios, vocês têm que se aceitar com a lei de Deus, porque a lei vem dos judeus, vocês têm que copiar quem nós somos. Aí os gentios, não, a gente tem que imitar Jesus. Não, o judeu... E aí, pau. E aí, o que Paulo faz? Não, gente, para de brigar. Em Cristo não há divisões, não há judeu e nem grego, porque depois que Cristo morreu e ressuscitou, não tem mais um pedacinho de terra, para você ir para esse pedacinho de terra e ficar lá e dizer, pronto, ó, agora eu sou a nação santa. Não, aquilo que Jesus Cristo fez já é suficiente para trazer todos que confessam o nome dEle para esse lugar de salvação e libertação. E aí ele continua, além de querer conhecer pessoalmente, de tentar restaurar ali a comunhão, ele também queria criar uma base missionária para levar o evangelho para onde hoje é Espanha, Portugal e França. Está vendo o propósito? E a gente já viu isso aí ao longo da caminhada, porque durante toda a sua carta, pelo menos do capítulo 1 até aqui é o capítulo 10, Paulo está explicando o evangelho e ensinando os cristãos ali dessa igreja a viverem a partir daquilo que eles acreditavam e confiavam. Resumindo a nossa série, às vezes você não veio todos os domingos, né? Primeiro domingo a gente estudou aí o capítulo 1, onde aprendemos que o evangelho é o poder de Deus para transformar a nossa vida, independente de nós mesmos. Você cantou nessa manhã, ó, Senhor, eu estou aqui, aceita o pecador, Ele pode nos transformar. Nós chegamos do jeito que estamos, mas somos transformados por Ele e pelo poder do evangelho. No capítulo 6 aprendemos que em Cristo podemos viver livre do pecado, em uma busca diária de santificação. Então você precisa sim escolher de que lado você vai estar. E trazer aqui a menção de um pregador antigo. Jesus está parado e diante dele tem um muro. E em cima desse muro tem um jovem assentado, mas aqui, entenda, o jovem é uma pessoa, e você é uma pessoa, independente de quantos anos a sua certidão de nascimento diz que você tem. Então presta bem atenção. Esse jovem está sentado no muro, e Jesus está dizendo, meu filho, desce daí, vem cá para o meu lado. Só que do outro lado de Jesus, olhando para esse mesmo jovem, está lá Satanás, capiroto, cramulhão, do jeito que você quiser chamar ele. Está lá, olhando, e ele não diz uma palavra. E Jesus, meu filho, desce daí. E o capiroto só olhando. Aí o jovem, em cima do muro, ficou encabulado. Ô vermelhão, ô Frídicos credo, por que você está quieto? Por que você não está falando nada? Por que só Jesus está falando comigo? Ué, eu não tenho do que reclamar não, você pode ficar aí o quanto você quiser, o muro é meu. Você percebe? Indecisão também é decisão. E às vezes você está indeciso, em cima do muro. Você não está escolhendo andar em santidade. Você não está escolhendo tentar imitar Jesus Cristo. Tudo bem que ser um cristão é ser um pequeno Cristo. Logo, se você olhar ao seu redor, não só aqui embaixo, mas ali na galeria também, tem muitos pequenos cristos aqui, que falham, sim falham, porque estão tentando parecer, e às vezes não vão conseguir. Mas por também ser um pequeno Cristo, a gente é chamado a perdoar do mesmo jeito que a gente é perdoado por Ele.
Então lembre-se, a gente precisa escolher viver em santidade. No capítulo 9, na semana passada, a gente aprendeu que Deus está no controle de todas as coisas, e essa verdade não tem que gerar temor na gente, pelo contrário, ela tem que dar coragem para a gente confiar e obedecer. Eu já tive muito plano frustrado, viu? E eu dou graças a Deus, porque esses planos foram frustrados. Como eu já falei, né? Quando era jovem, adolescente, tinha que eu era meio sem noção. Para brincar, eu já pulei minha casa de um lado para o outro, pegava rabeira em avião não, né? Mas já tive vontade. Mas em caminhão de patins eu já peguei rabeira, ônibus já peguei rabeira, moto já peguei, bicicleta. Só não peguei animal de médio porte, porque não tinha em São Paulo, né? Senão eu pegava rabeira, tá vendo? Eu atentava contra a minha vida. E aí a gente lê Jesus dizendo, né, não tentarás o Senhor teu Deus. Ainda bem que ele não leva em consideração o tempo da nossa ignorância, né? Mas tá bom. Enfim, a gente precisa confiar que ele pode nos transformar. E hoje, através do texto que nós vamos ler agora, e de todo o seu contexto, a gente vai entender a importância e a responsabilidade que temos de contar essa boa notícia para outras pessoas. Você está com a Bíblia aberta ainda aí? Capítulo 10, né? A gente vai ler os versos 14 e 15. E eu quero que você preste bem atenção na leitura. Olha só. Como, porém, invocarão aquele em quem não creem? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como enviarão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Do que Paulo está falando aqui? Se a gente voltar um pouquinho aí, a gente não vai ler não, mas depois eu quero te encorajar a ler a carta de Paulo aos Romanos numa só sentada. E deixa eu abrir um parênteses aqui, porque hoje eu trouxe a pregação até escrita em papel, para você poder entender a importância disso. Hoje está acontecendo uma guerra lá na Europa, né? Ucrânia contra a Rússia, Rússia contra a Ucrânia. Os soldados que estão lá nas trincheiras, eles estão lá se escondendo das balas que estão voando para tudo que é lado, dos drones que estão explodindo para lá e para cá. Eles não têm o celularzinho que a gente tem aqui na vida civil para mandar mensagem para a mamãe, para a namorada. Não tem. Porque se um celular desse cai na mão errada, ele vai trazer dor para a tropa, dor para a arma, exército ou aeronáutica, e vai trazer dor para a família do soldado. E aí não tem. E como é que ele vai se comunicar com a família? Um modo old school, papel e caneta. Isso é só para você entender que na Segunda Guerra Mundial era um pouquinho pior. Porque se naquela época não tinha celular, muito menos telefone, muito menos ligação internacional. Era tudo, telégrafo, código Morse. E agora imagina a cena. Estadunidense, norte-americano médio, se alistou lá no exército americano, cumpriu a sua missão base. 1942, ele embarca para ir para a Europa. Ele precisa participar lá do dia D. Desembarque na Normandia. Ele desembarca e pela graça e misericórdia de Deus ele sobrevive. Aí ele vai lá para as Ardenas, para o meio de um frio de lascar. Só que esse cara é noivo. E ele está com saudade de casa. Ele queria saber se a noiva dele ainda amava ele, se ela ainda era noiva dele. E do nada chega um jipe lá no meio do fronte, com um pacote gigante, e nele tem uma carta. E a carta está endereçada para esse soldado, e ele percebe que é a carta da noiva dele. E aí ele pega essa carta, e antes de abrir ele começa a pensar, nossa, será que ela ainda me ama? Será que ela ainda me quer? Será que ela já está com outro? Aí ele abre e encontra 3 folhas. Tem muita coisa escrita. Pode ser coisa boa, mas pode ser coisa ruim. Só que aí, para você ver como o pessoal antigo era romântico, né? Ele sente um perfume dela. Ele pega e cheira a carta. Quem já recebeu carta com perfume aí? Eu já recebi. Só quem é antigo. Olha eu datando a minha história aqui. Ele sentiu o perfume, aí ele já pensou e falou assim, eu acho que ela ainda me quer. Aí ele pega a carta, então, peraí, deixa eu ver se ela me quer mesmo.
eu te amo. Ué, mas é assim que a gente lê carta? Não é. A gente lê ela desde o início. Deus escreveu uma carta para você. Por que você abre ela e põe o dedo e lê um versículo só? Por que você lê um capítulo só? Por que você lê um livro só? Se toda ela fala quem Ele é e como Ele ama, o que pode agradar a Ele, o que pode desagradar a Ele. Por quê? Por quê? Se no meio da guerra os soldados pegavam essas cartas, dobravam elas bem pequenininho, guardava dentro da jaqueta surrada e defendia essa carta assim como vida, porque aquilo era sinal da conexão que ele tinha com outras vidas do outro lado do mar, por que a gente tendo ela física, tendo ela digital, a gente ainda se afasta dela? A palavra tem esse poder de transformar a nossa vida. Mas às vezes, por deixar a gente entender isso, a gente pega a palavra e distorce ela. Porque os judeus, como eu falei, achavam que a lei exigia uma obediência total e completa de todos os mandamentos. Mas a gente percebe, lendo, que ninguém conseguiu viver assim. Os próprios israelitas não conseguiram, os judeus não conseguiram, eles falharam. Os religiosos do tempo de Jesus também falharam. E hoje, às vezes, a gente também falha em querer viver de acordo com a lei. Mas não é assim que a gente vive. A gente precisa entender o verso 8, que diz o seguinte: Porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. O que Paulo está querendo falar? Lembra que eu falei que às vezes a gente tem mais coragem de falar do time que a gente ama do que de falar de Jesus? E por que isso acontece? Porque a gente entende demais a escalação, a formação tática, a gente sabe que o Pedrinho está gastando dinheiro, o seu rico dinheirinho atleticano, para comprar outros jogadores para o Cruzeiro, e por aí vai. E a gente sabe de tudo isso. E aqui eu só estou usando o time como exemplo, podia ser outra coisa. Para quem toca, puxa, aquela guitarra, captadores single, captadores humbucker, aquele baixo, é um jazz bass com 5 cordas. Para muita gente aqui eu estou falando árabe, estou falando swahili, porque não entende disso. Aí lá na informática, o pessoal ali são terabytes de informação. Por que eu estou falando isso? Porque são coisas que as pessoas entendem e que amam, mas às vezes dizem que amam a Deus, cantam que amam a Cristo, cantam que minha vida cante a Ti, mas de segunda a sábado vive como se Deus não existisse, como se Cristo não tivesse morrido na cruz. Por quê? Porque esqueceram que a gente fala, vive aquilo que a gente acredita. Tem muito pai que o menino vai nascer e já comprou a roupinha do Atlético e do Galo e nem ligou para a gente para marcar o batismo do menino. Isso é, você quer que ele seja atleticano e cruzeirense, mas você não quer que ele entenda quem é Jesus, que ele pertence à família da fé. Alguma coisa errada não está certa nesse pensamento. Então lembre-se, aquilo que você acredita é aquilo que você vive. A palavra está no seu lábio, você está falando daquilo que você acredita sempre. Porque, a boca fala daquilo que o coração está cheio. É disso que Paulo está falando. E aí dos versos de 9 a 13, ele vai dizer que essa boa notícia de que Jesus aceita pecadores, de que Ele transforma vidas, precisa ser demonstrada de maneira pública. Todo mundo precisa ver. Todo mundo precisa notar. Pastor, mas isso vai me dar problema. Você não sabe como é que é na minha faculdade. Gente, pessoas morrem por causa disso. Você está preocupado com a reputação na faculdade? Você escolheu viver a vida de fé. E as suas decisões, escolhas, diversões vão apontar para isso. Eu coleciono uns bonequinhos assim, de 15 centímetros. Eu aproveito para entrar no grupo de colecionador, para fazer amizade sincera com essas pessoas. Para que a partir da dor delas, eu possa sentar com elas e mostrar que, muito mais que um bonequinho que ajuda a gente a ter boas lembranças do passado, é Jesus Cristo, que muda e transforma o nosso passado, para que ele faça sentido hoje, para que a minha vida no futuro seja melhor. Não só a minha, mas a vida da minha família, dos meus amigos, da minha comunidade, da minha empresa.
Você percebe? E aí, a gente chega nos versos 14 e 15. Se essa boa notícia é tão poderosa e transformadora, a ponto de mudar a sua vida, mudar a minha vida, por que a gente está guardando ela só para a gente? Aí você pode juntar várias questões aí, e eu vou concordar com muitas delas. Eu mesmo orei aqui. Às vezes eu tenho preguiça mesmo. Às vezes eu tenho uma vontade. Você não tem? Eu sou humano como você. A gente só tem nível de responsabilidade diferente. Mas aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. É a palavra que nos ensina. Então essa é uma luta que eu tenho que lutar. Qual que é a sua? Qual é a luta que você precisa enfrentar para ter coragem de dizer para alguém, eu entendo a sua dor, mas Cristo já levou todas elas na cruz. Nós temos alguém que cuida da gente, que sabe o que é sofrer. Xenofobia, preconceito, Jesus sofreu, de um discípulo até. Pode vir alguma coisa boa lá de Nazaré? Jesus veio de Nazaré, né? Preconceito do discípulo. E Jesus elogiou ele, eu vejo em você um israelita aí fiel. Na mesma mesa onde Cristo se assentou na última ceia, tinha um terrorista, matador, e tinha um funcionário do governo. Simão Zelote, os historiadores apontam que os zelotes eram um grupo paramilitar, um grupo terrorista, miliciano, traduzindo para o português de hoje, que tinha o costume de pegar os soldados romanos na curva e sentar faca neles. Olha a faca! Não sobrava um. Na outra mesa, do outro lado da mesa, estava Mateus. Mateus teve que pagar uma licença, olha isso, Toninho, teve que pagar uma licença para poder cobrar impostos dos judeus, para trabalhar para o governo romano. Qualquer semelhança com o Brasil é mera coincidência, né? A história é cíclica, ela se repete, até no pagar imposto. E estava todo mundo sentado com Jesus. E às vezes você já não consegue sentar com o seu familiar, porque é um ista ou outro ista, né? Ou ele é esquerdista, ou ele é bolsonarista, né? Por quê? Aquilo que ele acredita é maior do que a pessoa que ele é? Você era pecador. E Jesus morreu em seu favor. Ele não perguntou se você era um ista. Se é que pecadorista? Não. Deus Pai chegou e disse, meu filho, eu escolhi alguns para oferecer o meu amor. Ninguém merece, mas eu escolhi alguns. Toma aqui, essa aqui é a lista. Vai lá e morre por eles. Jesus disse, sim, Senhor. Eu acho que ele deveria ter falado assim, não, pelo Wanderson não vou morrer não. Não merece, mas ninguém merecia, né? Ó a graça, nos alcançou. E ele veio, ele nasceu, ele morreu, ele sofreu tudo que eu e você já sofremos na vida. E eu podia listar tudo aqui, mas o tempo não deixa. E ele se entregou na cruz, em nosso lugar, para pagar pelo meu e pelo seu delito, seu crime, o meu crime, o nosso pecado. Mas ele não só morreu, ele ressuscitou. E ao terceiro dia, ele ressuscitou. Depois de 40 dias, de ter sido visto por muitas pessoas, pessoas essas que foram perseguidas e massacradas, por afirmar essa verdade de que Jesus Cristo ressuscitou. Depois de 40 dias, Jesus Cristo foi ao céu. E com essa lista, com o meu e com o seu nome, manchada no sangue perfeito dele, foi entregue na mão do Espírito Santo. Jesus chega para Deus Espírito Santo e fala aqui, está aqui, está pago. Eles não devem mais nada. Eles não precisam pagar mais nada. Agora é sua vez, vai lá e toca em cada um deles. Do presente, do passado e do futuro. Porque antes de Cristo, as pessoas eram salvas pela promessa de que Ele viria. Aqueles que viram Cristo foram salvos pelo Messias que morreu na presença deles. E nós aqui no futuro somos salvos por acreditar que Ele veio, que Ele morreu, que Ele ressuscitou, mas que em breve Ele vai voltar. É nisso que nós
cremos. E nós precisamos entender isso. E entendendo isso, outras pessoas precisam ouvir essa boa notícia. Porque o verso 16 vai dizer o seguinte, olha só, verso 17. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Nós precisamos falar. O Evangelho, a boa notícia, precisa ser contada a todos. E quem tem que fazer tudo isso? Somos eu e você. Somos nós que, onde quer que nós estivermos, precisamos falar. Com os recursos que a gente já tem. Mas como é que a gente vai fazer isso? 4 aplicações rápidas aqui para a gente encerrar. Em primeiro lugar, conheça a boa notícia. Conheça bem a palavra de Deus, porque a palavra de Deus está acima de toda e qualquer tradição religiosa. É pela palavra que a gente vive, não por aquilo que alguém afirma dizer que é verdade. E aqui eu estou me colocando debaixo da palavra. Você pode sim me questionar. Se eu disser algo que a Bíblia não afirma que é verdade, é sua missão me questionar. E se você pode me questionar, você pode questionar o pastor Andrei, o pastor Richard, você pode questionar os nossos presbíteros, você pode questionar Silas Malafaia, você pode questionar qualquer pastor que afirme qualquer coisa da Bíblia. Se ele falou e você viu, não, a Bíblia não está falando isso, aí você vai perguntar para ele, por que você está falando isso aí? É lógico que ele vai tentar te trazer alguma coisa para te convencer. Mas, como já diz Arnaldo César Coelho, a regra é clara. Se está escrito, não dá para desescrever. E se a palavra de Deus é a palavra de Deus que pode transformar, acho que esse sujeito aí está querendo te enganar. Aí depois não vai dar tempo de você dizer, fui tapeado. Não vai. Então lembre-se, não é a tradição que salva, é Cristo. E a gente aprende isso pela palavra. A palavra de Deus também está acima de toda e qualquer liderança espiritual, por isso eu citei esses nomes aqui, mas ela também está acima de experiência espiritual, porque às vezes o Espírito Santo transforma a vida da pessoa, convence ela do pecado, da justiça e do juízo, e a pessoa chora, rola no chão, meu Deus, eu era pecador mesmo. Mas tem gente que, nossa, eu entendi, mudou minha vida, mas continua com a cara de paisagem. Os sentimentos se manifestam diferente de pessoa para pessoa. Você pode perguntar para qualquer pessoa que estuda psicologia. Mas isso não é o sinal de que a pessoa foi transformada. O sinal de que a pessoa foi transformada é aquilo que ela fala, aquilo que ela diz, aquilo que ela vive. E isso é a transformação real. E ela também está acima de toda e qualquer ideologia humana. Lembra, quem vai te salvar da ira de Deus não é a direita, não é a esquerda. Ser conservador não te faz filho de Deus, embora tenha coisas boas no conservadorismo. Ter preocupação com o bem-estar social não te leva para a presença de Deus, embora seja uma coisa boa. E se a gente olhar para a Bíblia, quem tem que promover o bem-estar social é a pessoa e não o Estado, tá? A gente está terceirizando aquilo que é missão da igreja. Então, cuidado com os ismos. Os ismos não salvam, eles só melhoram um pouquinho se usados da maneira... É que nem remédio. Eu, para variar, eu estou com as pernas doendo por causa de ontem, né? Correndo atrás de menino, carregando coisa, tive que tomar uma dipirona para continuar de pé. Mas a gente não pode tomar dipirona o tempo inteiro. Não pode, porque senão estraga o sujeito, estraga o sujeito. E assim também. O homem produz ainda coisas boas? Produz. Mas nem tudo que ele produz pode ser usado o tempo inteiro, porque pode corromper a gente por dentro. Entenda bem a fé. Entenda bem a fé que nós precisamos desenvolver. E que fé é essa? É a fé de que o galão vai ser campeão, ou o raposão vai ganhar tudo? Não, essa fé você pode até ter, mas às vezes ela vai se frustrar. Agora, uma fé que não se frustra é aquela fé que entende que é que você, que eu, que nós somos pecadores. E se somos pecadores, existe sim um Deus ao qual existe um Deus que a gente não atende às expectativas. E que expectativas são essas? A gente não o ama como devia amar, a gente não confia nele como deveria confiar, e a gente não vive para ele do jeito que a gente deveria viver. Isso é fé genuinamente bíblica.
E não estou falando que você não pode acreditar que coisas boas vão vir, mas isso é só o pensamento positivo no final. Agora, se eu entendo que Deus, em Jesus Cristo, o tempo inteiro está do meu lado, está do seu lado, mesmo que o furacão derrubar a sua porta, você vai continuar firme, porque você sabe que Ele vai cuidar de você. Ele vai levantar o necessário para que você continue vivendo. Você lembra que Jó perdeu tudo? Ele só não perdeu a esposa, tá vendo? Ele não perdeu tudo, te peguei. E por que Deus não tirou a mulher de Jó? Ele tinha que ter outros filhos, não tinha? Os meninos não iam brotar do chão. Ele precisava da esposa. E foi a esposa que deu todos os outros filhos dele. Mais uma vez, criança nasce instantâneo? Não nasce. É uma atrás da outra. Então, num processo ali de 8 a 9 anos, Jó teve todos os filhos dele. Deus foi restituindo as coisas, mas ele precisou trabalhar. E falando em trabalho, Deus devolveu a riqueza para ele, mas como é que foi? Trabalhando. Está aí. É simples assim. A gente precisa crer em Deus, crer que Deus está conosco, para que Ele faça aquilo que for melhor para a glória dEle e para a gente também. Deus irá julgar a todos, porque Ele é justo. Mas além de ser justo, por ser perfeito, Ele é bom. E por ser bom, Ele enviou Jesus. 100% homem, 100% Deus. E aquilo que Ele fez, como eu já descrevi aqui, é suficiente para atender as expectativas de Deus. E é por isso que a gente precisa se esconder atrás de Jesus. E nada mais. E por se esconder atrás de Jesus, você precisa entender, eu preciso amar o próximo como a mim mesmo. E amar o próximo é um exercício difícil, como a si mesmo, porque antes a gente já está amando a Deus, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. E às vezes o próximo, o mais próximo, vai tirar você do sério. Ele vai te machucar. E aí você vai precisar perdoar, como Cristo perdoou você. Dá para fazer? Aí você vai dizer, pastor, é difícil. Eu vou dizer, concordo com você, é muito difícil. Mas o Espírito Santo nos ajuda a tentar andar dessa forma. Lembre-se que você não está sozinho. Mais uma vez, lembre-se que você não está sozinho. Sabe por quê? Quando você fala, Senhor, me ajuda a falar de Ti para outra pessoa, sabe quem está lá com você? Lógico, não presencialmente, mas você vai lembrar de tudo aquilo que a pessoa que te evangelizou te falou. Você vai lembrar. E do mesmo modo, outras pessoas vão estar com você. As pessoas que fazem parte da sua comunidade de fé, fazem parte da sua igreja, porque todo domingo nós oramos uns pelos outros. E muitas vezes, como hoje, nós oramos para termos coragem de falar de Jesus para outras pessoas. Mas também já oramos, não só individualmente também, mas também já oramos um pelo outro. Senhor, abençoa meu irmão, para que ele tenha coragem de falar de Jesus para outras pessoas. Então essas pessoas que oraram por você, vão estar com você quando você pregar. Mas muito mais do que a igreja local, homens e mulheres da fé, que trouxeram a palavra até nós, também estão conosco. John Wesley, Martinho Lutero, Agostinho, Paulo, Pedro, Lucas, Tiago, Timóteo. A palavra de Deus estará conosco. Mas muito mais do que essas pessoas, muito mais do que o texto, o próprio Jesus vai estar com você, através do Espírito Santo, para que você tenha coragem para falar para outra pessoa de tudo aquilo que mudou a sua vida. Ou você não foi transformado por Jesus? Então compartilhe a fé bíblica de maneira simples. Quero convidar aqui o pessoal do louvor. A gente pode convidar as pessoas para vir à igreja? Pode e deve. A gente pode convidar as pessoas para vir no GD? Ou ir a um GD, ir a um grupo de discipulado? Também. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a pregação da palavra de Deus, a gente acabou de falar. Mas quem está pertinho de você precisa ver e ouvir a verdade do Evangelho. Você lembra do texto que a gente leu lá no início? Como são bonitos, parafraseando, tá? Como é que são bonitos os pés daqueles que anunciam as boas novas do Evangelho. Então quer dizer que quanto mais você falar de Cristo, mais bonito vai ser o seu pé. E sabe o que é interessante?
Lá na Grécia Antiga, quando uma batalha era vencida, um soldado era escalado para levar para a cidade que estava sendo defendida a boa notícia de que ninguém ali, mulher, criança ou idoso, seria feito escravo. E aí esse sujeito arrancava a sua armadura e ia correndo até lá, independente da distância. E um sujeito correu 42 quilômetros, saindo de maratona e indo até a cidade. E daí surgiu a maratona, para dizer lá na porta da cidade, Evangelion, que significa boa notícia, boa nova. Nós não vamos mais ser escravos dos persas. E aí Jesus Cristo veio e morreu na cruz, para que eu e você não fôssemos mais escravos do pecado. Então, pregue do jeito que você sabe pregar, com a sua vida, com as suas palavras, com os seus recursos. Pregue com aquilo que você acredita. E deixe que o Espírito Santo transforme as vidas do mesmo jeito que transformou a sua, do mesmo jeito que Cristo transformou a sua, porque Ele é poderoso para salvar. Você pode ficar de pé no seu lugar? Vamos cantar essa canção juntos? Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aceitas com meus medos, falhas e temores, enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos, a ti me rendo. Montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Posso o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, vosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu,